o dia que Jesus me visitou na maternidade. Com 2 anos de casamento, a gente decidiu que a gente queria engravidar. E desde então nós começamos, a tentar, só que se passaram muito tempo e eu não consegui engravidar. Então nós fomos até o médico para ver se estava tudo ok, se a gente precisava fazer algum tratamento, algo assim, para poder engravidar. E nós fizemos vários exames e constou que estava tudo bem. Só que mesmo assim o médico, ele falou assim, vamos fazer um leve tratamento para que vocês consigam engravidar mais rápido, porque até então aqui tá tudo ok. Beleza, nós fizemos esse tratamento, só que mesmo assim eu não consegui engravidar. Até que 1 ano depois de tantas tentativas, eu finalmente consegui engravidar e veio o nosso tão sonhado, nosso tão esperado positivo. E meses depois a gente descobriu que era uma menina. E, gente, o meu coração, ele transbordava de alegria. O meu coração, eu não consigo explicar pra vocês a felicidade que a gente tinha, porque parece que era tão impossível, tava tão distante. E quando a gente conseguiu, a gente não tava acreditando que o nosso sonho tinha se tornado realidade. E desde então nós começamos a preparar enxoval, preparamos tudo com tanto carinho, com tanto amor, pra esperar a nossa menina. Só que, infelizmente, essa felicidade, ela durou pouco, porque a minha filha, ela faleceu no parto. E quando eu recebi a notícia de que ela tinha falecido no parto, parecia que, gente, na hora, parecia que alguém tinha colocado a mão dentro de mim, arrancado o meu coração fora. Acabaram com o meu sonho, acabaram com tudo. Eu perdi a minha filha. E sabe o que é o pior? Eu perdi a minha filha por erros médicos. Logo após o parto, eu fui levada para o quarto com um vazio imenso na minha alma e um buraco enorme no meu coração. E eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar. E minutos depois que eu estava lá no quarto, entrou um enfermeiro para poder me ver. E assim que ele entrou, ele olhou para mim e falou assim, por que você tá chorando, mãezinha? E quando ele falou isso aí, que eu me acabei mais ainda em lágrimas, eu comecei a falar, eu falava assim, eu quero a minha filha comigo, pelo amor de Deus, me devolvem a minha filha, eu quero a minha filha. E nisso, ele olhou pra mim e falou assim, chora não, filha, logo você terá o Isaac. E quando ele falou isso, ele olhou pra mim, ele deu um sorriso e saiu do quarto. E eu fiquei ali sem entender nada, continuei chorando, porque eu não conseguia parar de chorar. Só que o que aconteceu? Eu queria conversar mais com ele, porque assim, eu senti que eu precisava conversar mais com ele. E nisso eu apertei a campainha pra poder chamar, pra ele poder voltar. E nisso veio uma enfermeira. Quando a enfermeira entrou no quarto, eu falei pra ela assim, moça, será que tem como você chamar aquele enfermeiro que acabou de vir aqui no quarto pra me ver? Eu queria conversar com ele. E quando eu falei isso, ela olhou pra mim e ela falou assim, moça, não tem nenhum enfermeiro no plantão hoje. Hoje no plantão só tem mulheres. Quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar mais ainda. E ali eu entendi o que estava acontecendo. Eu me desmanchei em lágrimas. Eu quase que eu derreti de tantas lágrimas. Quando eu comecei, que eu abaixei a minha cabeça, que eu comecei a chorar mais do que o normal, eu não sei se essa enfermeira, eu acredito que ela foi usada por Deus também, eu acho que ela entendeu o que estava acontecendo, nisso ela veio e me abraçou, e ela começou a chorar comigo, e ela começou a orar comigo. Gente, vocês não estão entendendo. O céu desceu naquele quarto. Aquele dia o céu desceu naquele quarto. E no dia seguinte eu recebi alta, fui embora da minha casa, fui embora sem a minha filha nos meus braços. Só que 1 ano depois, eu acabei engravidando, e eu engravidei do meu Isaac. Quando eu engravidei de novo, que eu vi o positivo, eu olhei pro meu marido e falei assim, é menino e é Isaac. Meu marido, ele ficou até meio assim, porque ele falou, amor, calma, sabe quando você fica meio assim? Eu falei, não, pode ter certeza, é o meu Isaac. E quando a gente fez o ultrassom, que a gente descobriu o que era, ali só confirmou que realmente estava vindo um menino e era o meu Isaac. E hoje o meu Isaac, ele tem 4 anos e ele é todo saudável, ele é lindo e ele é minha promessa para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Quer saber a maior traição que aconteceu na minha vida, dentro da minha própria casa, com as pessoas que eu mais amava? Gente, eu vou contar pra vocês, pra quando vocês pensarem que vocês estão no fundo do poço, vocês nunca esqueçam de mim, que tava no fundo do poço. Pois bem, a minha irmã, ela foi abandonada pela minha mãe, né? Nós não tínhamos uns pais muito bons. Meus pais eram muito narcisistas. Eu saí de casa cedo, me casei. E minha irmã sofria muito com os meus pais. E ela ainda era muito nova, não tinha como sair de casa. Eu acabei pegando a minha irmã pra morar comigo, né? Porque... Não, ela não ficou com meu marido. Pra poder morar comigo. Porque meu pai e minha mãe eram pessoas, assim, muito ruins.
e meio que abandonaram ela. Então, enfim, eu resolvi assumir esse BO, levei a minha irmã pra poder morar comigo, e minha irmã tinha 13 anos na época. E desde então, eu meio que criei ela como se ela fosse a minha filha. Meu marido também tinha um carinho enorme por ela, nós não tínhamos filhos, então ela meio que virou nossa filha e era uma família estruturada, de boa, não sei o quê. E aí entra quem? Clóvis. Botou o nome fictício dele de Clóvis. Clóvis era meu amigo, que era gay. E esse meu amigo Clóvis, ele sempre me apoiou muito, né? Também vivia dentro da minha casa. Ele super apoiou quando eu peguei minha irmã pra poder criar, não sei o quê. O tempo foi passando, a minha irmã foi crescendo. E o Clóvis, ele era bem mais novo que eu na época. Ele não chegava a ser da mesma faixa etária de idade que a minha irmã, mas também não era muito mais velho que a minha irmã, tá? E aí, quando a minha irmã fez 19 anos, do nada, a minha irmã começou a namorar com o Clóvis. Clóvis, meu melhor amigo, que era gay. E aí, eu lembro que quando ele foi em casa pra poder pedir pra namorar, né, a minha irmã, tanto eu quanto meu marido, a gente ficou um olhando pra cara do outro sem entender o que tava acontecendo. Porque a gente conhecia ele a vida toda e ele sempre foi gay, né? E aí ele chegou contando a historinha de que na verdade ele era bi. Minha irmã disse que não se importava com isso, que eles estavam trocando mensagens. A gente meio que começou a perguntar quando isso aconteceu. Tipo, como assim? Quando isso aconteceu? Como que essa aproximação aconteceu? Porque meu melhor amigo vivia na minha casa, Clóvis, vivia. Mas ele não demonstrava essa aproximação com a minha irmã, sabe? Não demonstrava. Mas não falando que eles começaram a conversar, porque a minha irmã, ela se tornou uma pessoa muito preguiçosa. Acho que eu não soube criar a minha irmã, né? Até porque eu não tinha filho, assim, meus pais não me passaram muitos princípios. Então eu sinto que eu falei nessa parte, eu não soube criar ela muito bem. Então ela foi uma adolescente rebelde, ela enchia o saco, mas eu não tinha coragem, tipo, não é minha responsabilidade, vai pra fora, sabe? Eu não tinha. Ela virou uma adolescente, aborrecida, ficou preguiçosa, não queria trabalhar, que só queria vida boa, fez 19 anos, passou na escola comigo pegando muito no pé dela, que ela mal ia, entendeu? Com muito custo ela se formou, repetiu, se formou com 19, quase 20 anos. Enfim, ela meio que virou um problema, mas eu tava colocando a psicóloga porque eu sempre meio que colocava essa situação da minha irmã ter virado uma aborrecente, responsabilidade dos meus pais, a culpa dos meus pais. Olha o que ela passou, né? Ela passou por coisas piores do que eu, porque eu logo saí de casa. Aí ele começou a falar, e eu sempre reclamava com o Clóvis disso. E aí ele começou a falar que ele tava dando conselhos pra ela melhorar, e eles começaram a se aproximar, ficaram, se apaixonaram. Achei estranho, mas tudo bem, né? Ele era meu melhor amigo, eu conhecia ele, a índole dele. Minha irmã, né? Bom, com todos os problemas dela, era uma boa pessoa. E assim eles começaram a namorar. E aí, gente, o Clóvis estava quase morando comigo. Ele já ia muito na minha casa, mas assim, tinha um limite. Ele começou a quase que morar dentro de casa comigo, né? Tava sempre ali com a minha irmã. Só que eu não via essa intimidade, sabe, de um casal. E eu achava isso muito estranho. Só que aí, quando eu questionei ela e ele, eles falaram que respeitavam a minha casa, que me respeitavam. Eles não faziam questão nem de dormir juntos. Minha irmã dormia no quarto dela e ele dormia na sala, entendeu? Mas ele tava sempre ali. Se eu chegava em casa, já tava o Clóvis e a minha irmã ali. E ali isso eu comecei a estranhar, né? Comecei a conversar com meu marido e meu marido começou a reclamar, obviamente, disso, de que ele tava muito ali. Olha, eu entendo, é o Clóvis, tá sempre aqui e tal, mas, poxa, ele tá sempre aqui agora. E ali aquela coisa foi ficando mais estranha ainda. Até que um belo dia eu fui pro meu trabalho, mas, né, aconteceu uma tragédia, eu acho, gente, que Deus é cocorno. Entendeu? Deus, a verdade, ela sempre aparece. Mas aconteceu uma tragédia no meu trabalho, uma pessoa veio a falecer, já era muito idosa, né? Então, assim, a empresa entrou de luto, fechou a empresa. Meu patrão ficou muito sentido. Meu patrão era um homem que era, assim, muito humano, ele ficou muito sentido. Fechou a empresa, não sei o que, e mandou os funcionários irem pra casa. Que a senhora faleceu lá dentro, teve um infarto, enfim, teve toda uma complicação lá. Mandou a gente pra casa. E aí eu fiquei tão em choque, né? Porque você vê uma pessoa indo de arrasta ali, que eu fui pra casa no automático, não falei nada com ninguém, só fui pra casa. Gente, quando eu cheguei em casa, eu escutei uma gritaria. E aí eu falei, que estranho. Eu tava escutando a minha irmã, o Clóvis e meu marido gritando. E aí eu falei, vou parar aqui pra poder prestar atenção. Parei assim pra prestar atenção, porque eu nunca cheguei em casa e vi eles gritando. Estavam sempre lá, mas nunca vi eles gritando, até porque eles sabiam o horário que eu saía e chegava em casa. E aí o Clóvis começou a gritar, nós estamos pagando você e não estamos pagando claro. E na hora, estamos pagando caro. Na hora eu fiquei, nós estamos pagando o quê? E minha irmã começou a chorar. Eu não aguento mais, eu não quero, é muita ingratidão, porque eu conheci uma pessoa, eu também quero viver minha vida, eu não aguento mais. E chorando, e meu marido começou a se alterar, falando que ela não podia fazer isso
assim do nada, que ela não podia contar a verdade, que ela ia prejudicar os dois, que não sei o que. Ali, gente, meu coração já começou a acelerar. Eles não falavam nada com nada, só ficava naquilo, mas ninguém falava o que estava acontecendo. Então eu entendi que não ia sair nada dali, eles só estavam discutindo se ela ia contar, se ela não ia, que pagava e não pagava, e cara, ia prejudicar, mas ninguém falava nada. Eu perdi minha paciência e entrei. Quando eu entrei, gente, fez-se um silêncio, que eu só escutava minha irmã chorando, e eles assim, pálidos, e minha irmã, parece que ela tava com o mundo nas costas. E ali, amor, eu só falei, o que tá acontecendo aqui? O que vocês estão pagando a minha irmã? O que vai prejudicar? Por que não pode me contar? Me contar o que e que verdade? Quando eu comecei a falar, eles começaram a disfarçar, não, é uma situação que o Clóvis me pediu dinheiro emprestado, e aí pra você ia ficar chateado. Inventaram essa desculpa de que o Clóvis tinha pedido dinheiro emprestado pro meu marido, minha irmã descobriu, e eles estavam pagando a minha irmã pra não contar pra mim. Não fazia nem sentido. A minha irmã chorando e eu olhando pra cara dela se eu conhecia, eu falei, me fala a verdade. Ela não aguentou. Ela falou, eu não aguento mais. E aí meu marido mandou ela calar a boca, ela não calou e começou a me contar. Gente, o meu marido era simplesmente amante do Clóvis. Meu melhor amigo. Sabe as vezes que ele reclamava que o Clóvis estava muito lá? Era pra disfarçar. Eu dormia, porque eu tomava remédio pra poder dormir, apagava, e ele ficava na sala com o Clóvis. E a minha irmã ficava no quarto, vigiando. Eles tinham um combinado. Eles saíam pra poder furefar, meu marido pra furefar com o Clóvis na sala. Ela saía do quarto dela e ia pro meu quarto pra ficar vigiando se eu ia acordar. Só que eu não acordava, porque meus remédios eram muito fortes. Eles furefavam a noite todo, o tempo todo, debaixo do meu teto. Era uma traição, entendeu? Eu não sei como a minha irmã virou uma pessoa interesseira. O Clóvis percebeu, ofereceu um dinheiro pra ela fingir que os dois estavam namorando, pra ele poder ficar mais dentro de casa junto com meu marido. Aí juntava os dois e pagava a minha irmã, e minha irmã aceitava. Só que a minha irmã parece que foi envelhecendo, né? O tempo foi passando, ela foi criando consciência, começou a se sentir culpada e queria me contar, e eles não queriam que me contasse. Só que eu cheguei do nada, descobri tudo. Então é isso, essa foi a maior traição da minha vida. Minha irmã, meu marido e meu melhor amigo, todo mundo de uma vez dentro da minha casa. A casa era minha, que eu comprei, tá? Dentro da minha casa, pra vocês terem uma noção. Nessa noite, teve uma grande confusão, os vizinhos todos escutou, todo mundo ficou sabendo que eu era corna. Botei os três pra fora, não quis saber. Joguei eles com roupa, com tudo. Eu não falo mais com nenhum deles. Meu marido e o Clóvis não estão juntos, então, tipo assim, não sei por que fizeram isso comigo. Minha irmã nunca mais soube dela, não quis saber. Eu tive que me mudar, vendi a casa e me mudei. Porque é de tão mal falada que eu fiquei na cidade. Agora, olha pra você ver o tempo que eu demorei pra me recuperar dessa situação.